Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e o assunto de hoje são torres de tomadas. Bom, por padrão, as torres da CaixaTomada.com elas vêm com um cabo de 2,5 mm que atendem tranquilamente uma air fryer, uma cafeteira ou outro eletrorobusto. Mas tem situações na qual o técnico, o eletricista, ele pode exigir então que ela venha com um cabo de 4 mm. E a situação na qual o técnico, o engenheiro elétrico, ele pode exigir então que seja cabo de 4 mm são diversas. Por exemplo, muitas vezes é uma casa de alto padrão com uma grande metragem quadrada e o quadro de disjuntor fica distante do ponto que vai alimentar então a torre de tomadas, e aí pode ter uma queda de tensão e por meio de alguns cálculos o técnico ele vai dizer não, tem que ser um cabo de 4 mm. Outra situação que pode ser comum é quando se passa muitos cabos por um mesmo eletroduto. Muitas vezes você não tem ali como passar em outro local, e aí quando você tem muitos cabos pode acontecer então de ter que calcular o fator de agrupamento, e aí isso faz com que o cabo tenha que ser mais robusto, de 4 mm. Então são várias situações que você precisa conversar com o técnico, chamar ele para próximo de você e verificar qual a torre ideal para a tua necessidade. Em resumo, o cabo de 2,5 mm atende a grande maioria das necessidades, mas pode ter alguma situação em especial que o cabo de 4 mm seja necessário, e por isso é muito importante, volto a repetir, a necessidade de comunicar, de conversar com o teu eletricista para que vocês possam então verificar qual é o ideal para a tua bancada, para a tua ilha gourmet. Mas eu sou o tipo de pessoa que não vou ligar só uma air fryer ou só uma cafeteira. Eu sou o tipo de pessoa que no almoço eu vou fazer a batatinha frita na air fryer, vou fazer um feijãozinho na panela de pressão e vou ligar todos os eletros robustos ao mesmo tempo. E aí, a torre padrão me atende, seja de 2,5 ou 4 mm? Bom, nesse caso então é super crucial que você tenha e use a torre com cabos dedicados, onde cada tomada vai ter um circuito separado para conseguir então atender a exigência de 3 eletros robustos ou 2 eletros robustos ligados ao mesmo tempo. E aí, claro, nesse padrão com cabo dedicado, nós vamos ter com cabo de 2,5 mm ou cabo de 4 mm. E sempre lembrando de comunicar o eletricista, de conversar com ele, trocar uma ideia para verificar então o ideal para a tua necessidade. Tem a torre padrão com cabo de 2,5 mm ou de 4 mm, tem a torre com cabo dedicado para ligar vários eletros robustos ao mesmo tempo, mas no meu caso eu quero ter na torre 127 e 220. Também é possível? Sim, as torres com tomada vermelha permite que você tenha então 127 e 220 na mesma torre, no mesmo corpo. Claro que na casa também precisa ter um ponto 127 e um ponto 220 para conseguir fazer então essa unificação e ter tudo em uma única torre de tomadas. Depois de ter uma ideia das opções que nós temos, torres de tomadas para cada necessidade em específico, para cada ilha gourmet, cozinha ou uso que você vai ter então no seu ambiente, na sua casa, agora é importante e sempre lembrar, chama o técnico para próximo de você, como já falei, conversa com o eletricista, com o engenheiro elétrico, com quem está te dando suporte nessa área e apresenta esse vídeo, mostra para ele as opções e aí juntos vocês podem definir então o que realmente vai atender o que você vai usar no dia a dia. E claro, você pode ter uma torre de tomada robusta que vai atender os seus eletros com conectividade, mas ao mesmo tempo com tecnologia e segurança. E claro, se ficar alguma dúvida sua ou do seu técnico, nós estamos à disposição via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone.